Abra sua Bíblia, querido, no Evangelho de João. Evangelho de João, 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 8. Amém, obrigado. Está aí. Você não trouxe Bíblia? Está aí agora, para projetar. João 14, versículo 8. O Evangelho de João ele tem muitas peculiaridades. Você enroscou a língua um pouco. O Evangelho de João, ele narra milagres que só ele narra, que os outros evangelhos não narram. Tem alguns que são exclusivos do Evangelho de João. E uma outra característica do Evangelho de João, que eu estava hoje estudando, ele é o evangelho que mais chama Deus de Pai. É o Evangelho de João. É o que mais encontra-se a palavra Pai, se referindo a Deus. É o Evangelho de João. E aqui no versículo 8, conforme está projetado aí, você abrindo a sua Bíblia, diz assim: Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há quanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Amém? Glória a Deus. O anseio de Filipe, quando ele pergunta para Jesus, mostra-nos o Pai, ele vai mostrar, ele vai expor aqui uma ansiedade, um anseio, melhor dizendo, uma necessidade de todos nós, que é a necessidade de conhecer a Deus como Pai. Diga para o seu irmão: o Senhor é o seu Pai. Ele disse que, falou: Jesus, mostra-nos o Pai, e isso basta. Então Felipe está expondo uma carência afetiva, de encontrar em Deus um Pai. E eu sei que quando nós levamos para esse lado, isso tem uma nomenclatura teológica, eu não me lembro agora, que é quando você trata Deus como se fosse uma pessoa. A Bíblia fala os sonhos de Deus, quer dizer, Deus não sonha. Então como é que é o sonho de Deus? Então tem um nome para isso, eu não me lembro agora de cabeça aqui, mas você olhar para a figura de Deus e ver o Pai. Ele tem um problema para nós, para alguns de nós, vamos dizer, porque nem todos tivemos um bom pai. Nem todos olhamos a figura do nosso pai e nos lembramos do nosso pai. Por quê? Porque não foi um bom pai. Foi às vezes um pai violento, às vezes foi um pai mentiroso, às vezes foi um pai que traiu a mãe, e isso acabou destruindo a confiança do filho no pai. E isso gera transtornos devastadores na vida de uma criança, de um adolescente, de um pré-adolescente, que vai ser levado até para a vida dele. Só que o que Filipe está dizendo: olha, Jesus, nós queremos ver o Pai, estamos aqui com você, mas nós queremos ver o Pai. E isso aqui fica claro para mim, querido, que há uma necessidade de nós olharmos para Jesus e vermos Jesus como Pai. Pastor, mas como que eu vou fazer isso, se eu nem consigo ver Jesus? Então você percebe que as dificuldades para tê-lo como Pai são difíceis, mas essa é uma grande necessidade minha e sua, porque se você tem dificuldades com o seu Pai, você nem vai orar direito. E se você orar, quando alguém estiver orando por você, e citar, ó Deus, Pai, já trava, a mente trava, você já não consegue aceitar a oração, falar: mas Pai, meu pai não é uma pessoa boa, meu pai não é uma pessoa da qual eu gosto de me lembrar. Isso vai gerar um bloqueio na sua mente. Só que a chave para você ter uma vida abençoada nas suas orações e na sua afetividade com Deus, ou seja, não ter medo de Deus, é você vê-lo como Pai. Infelizmente muitas crianças têm medo do pai, porque o pai é aquele que bate.
O pai é aquele que espanca. E isso ele vai querer se distanciar cada vez mais. A gente pensa que é assim que as crianças vão respeitar. Né? E estudos mostram que os pais que mais batem nos filhos criam os piores filhos. Por quê? Porque bate. Ah, mas não tem que educar? Tem. Mas não adianta nada bater se ele nem sabe o que está acontecendo. Simplesmente por bater, simplesmente por espancar, ele cresce um menino rebelde. E pior de tudo, ele vai ser problema para o professor, para a professora, ele vai ser problema para o patrão, e amanhã ele vai ser problema para a esposa dele. Porque essa é a herança que ele vai levar. Precisamos ter um Deus que seja para nós um pai. E Filipe expõe essa necessidade, ele é quem diz isso. Na versão NTLH, eu coloquei aqui, acho que eu coloquei aí, na versão NTLH, coloca aí para mim, isso, é o mesmo versículo. Mas olha só como fica nessa versão. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e assim não precisaremos de mais nada. Olha só, eu achei muito forte essa afirmação nessa versão. E assim não precisaremos de mais nada. Tudo que você precisa é de ter um Deus que é o seu Pai. Se você conseguir enxergar Deus como Pai, você não precisa de mais nada na sua vida. Porque de tudo aquilo que você precisar, o seu Pai há de suprir a sua necessidade. Vemos que nós então, tendo Jesus como Pai, nós não vamos precisar de mais nada. A resposta, a chave é entender, é ver. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então você precisa ver o Pai em Jesus. Parece algo complicado, mas não é. Porque quando nós conseguimos ver a Jesus, então nós vemos o Pai. O segredo para andar em vitória na sua vida cristã é ter Deus como Pai. Então, por exemplo, vou criar uma situação. Você cometeu um pecado. Você sabe que é pecado porque vem a acusação na sua mente. E ainda muitos de nós pensam que a acusação é de Deus. E não é, ela é do diabo. E aí vem a acusação. Aí você se esconde. E aquele mesmo medo que você tinha de falar as suas dificuldades, as suas falhas para o seu pai, agora você tem para falar com Deus. Então quando você vai orar, quando você está em pecado, você primeiro nem ora. E quando você ora, você vai orar aquela oração religiosa. Oh Deus, meu Deus poderoso, meu Pai. E fica naquela conversinha que não chega a lugar nenhum. Você já viu oração para encher linguiça já? Deus, o Senhor é um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus... Cara, não sabe o que falar. É oração para encher linguiça. Não tem objetividade. Por quê? Porque Deus não é pai. Agora, imagina um filho chegando para o seu pai e falando desse jeito: oh, meu pai maravilhoso, meu pai bonzinho. Já viu isso acontecer? Já? Eu não. Como que o filho faz? Ele vai correndo, pula no braço do pai, abraça, senta no colo do pai. E ele não faz rodeio. Ele fala: pai, eu quero um Xbox. Ele não faz rodeio. O Samuel não faz rodeio. Ele fala: ó, pai, esse mês o senhor vai comprar para mim, né? Ele te põe na parede. Por que ele tem essa liberdade? Porque eu sou pai. Muitas das nossas orações não são respondidas porque nós não somos objetivos, nós não somos práticos, nós temos na verdade medo de Deus. E a gente começa a orar: oh, Deus, me abençoa para ter um aumento de salário. Aí você pensa: nossa, mas eu não mereço, tem gente melhor que eu lá que ganha menos que eu, acho que é melhor eu ficar quieto. Já muda o rumo da oração já. Por quê? Porque não consegue se relacionar com um Deus que quer ser o seu Pai. E por isso fica tudo muito mais complicado. Mas o que é um pai? Tirando os exemplos negativos que a gente vê e ouve por aí. Porque a gente vê muitos exemplos negativos de pais que violentam seus filhos, que estupram seus filhos, que matam seus filhos, que agridem os seus filhos. Mas um exemplo de um pai verdadeiro. Não sei se os irmãos lembram de um caso de um pai que pôs fogo nos filhos. Quem lembra disso? Um pastor, irmão, lembra disso? Uma coisa absurda.
Ele saiu chorando, disse que foi um incêndio, os filhos morreram. Depois a polícia começou a investigar e chegaram lá a uma conclusão que foi ele que pôs fogo nos filhos. Um era filho da esposa apenas, com outro pai, mas um era filho dele. Como que um pai verdadeiro faz isso? É difícil para mim entender, querido. Não tem condições de entender isso na vida real. Um pai que mata queimado seus filhos. Mas o nosso Deus não tem nada disso. E um pai, ele é provedor, ele não deixa faltar nada. O pai, ele ouve o filho pedindo, o filho falando que quer, ele fala, meu Deus, como que eu vou comprar esse meu filho? E ele fica desesperado, ele vai trabalhar mais, se precisar fazer hora extra, ele vai fazer hora extra, se precisar fazer um bico no final de semana, porque ele quer prover o que o filho precisa. Pai nenhum gosta de ver os seus filhos com fome, gosta? Nenhum, pai nem mãe. Quando eu falo pai aqui, aplica-se a mãe também. Pai, porque a gente pode passar, mas o filho não. Eu vi uma história uma vez de um filho conversando com o pai, e ele lembrando de quando ele era criança, ele dizendo assim, pai, nossa pai, eu gosto tanto de batata frita, e que bom que o senhor não gosta, porque o senhor sempre dava as batatas fritas do seu prato para mim. E quando ele acabou de falar, ele falou, pai, qual é a sua comida preferida? O pai respondeu, batata frita. O que ele entendeu? Que o pai dizia que não gostava, porque o pai queria que ele comesse. Essa é a figura de pai que você tem que ver. Um pai que entrega-se numa cruz, para que eu e você não vamos para o inferno. Ele entregou o seu único filho, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Amém? Esse é um pai que não deixa faltar, um pai que protege, um pai que traz segurança. Quem que nunca falou na escola quando ele se sentia ameaçado, vou falar para o meu pai? Quem que nunca falou isso aqui? Você está me provocando, então tá bom, vou falar para o meu pai. O pai é o herói, o pai é a figura da proteção. O pai virou o Batman, porque ele protege. Ele entende que tudo o pai pode resolver. E você sabe, queridos, criança, ela projeta no pai o seu herói. O pai pode resolver tudo. O pai pode fazer tudo. O pai consegue resolver todos os problemas. Mas na verdade não é assim. Mas isso é o que ele tem. Por quê? Pai é aquele que protege. Pai é aquele que aconselha. Pai é aquele que discipula. O primeiro ministério que você tem são os seus filhos e a sua família. Não adianta nada ser um ótimo pregador, ser um ótimo cantor, ser um ótimo presbítero, ser um ótimo pastor, se não for um ótimo pai. Eu lendo um livro do Paul Yong-Chun, pastor na Coreia do Sul, hoje ele já é até aposentado. Ele conta que no começo do seu ministério, ele era chamado para ir pregar em muitos países. E ele saía da Coreia, ia para os Estados Unidos, ia para muitos países pregar o ministério. Ele tinha acabado de casar. Ele tinha acabado de se casar e ele deixava a esposa e eles ficavam juntos às vezes no mês, às vezes 2, 3, 5 dias no mês. No ano, não chegava talvez a 2, 3 meses completos. Por quê? Ele ia atender os pedidos de que ele fosse ministrar nas igrejas. E ele achava, ele falando no livro isso, e ele achava que isso ele estava certo. E um dia ele, ainda em casa, a sogra, conversando com ele, não despreza a sua sogra, conversando com ele e falando para ele que a esposa estava triste. Ele disse, eu sei que ela está triste, mas eu tenho que cumprir meu chamado. Eu tenho que ir, porque esse é meu chamado, esse é meu ministério, falando para a sogra. E a sogra falou assim para ele, você sabia que o seu primeiro ministério é a sua família? Quando ela disse isso para ele começou a chorar. Ele disse que caiu a ficha. Ele falou assim, como que eu não entendi isso antes? O primeiro ministério é a sua família. Por isso que o apóstolo Paulo diz que quando ele começa a falar para escolher presbítero, ele fala, escolham homens, maridos de uma só esposa, não dados ao vinho, não violento.
Por quê? Porque pai é proteção, pai não é medo. E ele então começa a dar algumas direções de como deve ser o homem. É assim que deve ser o homem. Um pai que traz segurança, um pai que discipula seus filhos, um pai que ama seus filhos, um pai que perdoa, nunca guarda mágoa, um pai que é um exemplo para os seus filhos. Um pai que o filho olha no pai e fala: eu quero ser como você. Hoje, infelizmente, muitos filhos não podem dizer isso, porque o pai não é exemplo. Mas eu quero dizer para você, há um pai que não tem nada a ver com esse pai material que você tem, porque esse pai é um pai misericordioso, é um pai perfeito que você pode confiar em todos os momentos da sua vida. Amém? Olha o que diz em Mateus, olha o que diz em Mateus, que ele é um pai perfeito. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Você precisa crer que o seu pai é perfeito. O seu pai é perfeito. Eu estou falando de Deus. Eu estou falando de se relacionar com um pai que não erra, que é perfeito, um pai misericordioso. É o próximo versículo, põe para mim. Um pai misericordioso. Sejam misericordiosos, assim como o pai de vocês é misericordioso. Põe um pouquinho de retorno para mim no microfone, é o primeiro aí. Você está entendendo, querido? Um pai que é misericordioso. O que é misericordioso? É aquele que te perdoa, é aquele que te entende, é aquele que você errou, você falhou, mas ele te entende, ele sabe relevar as coisas que você faz. Não, esse aqui, ó. Isso. Não. Diga: o meu pai é misericordioso. O meu pai é perfeito. O meu pai é amoroso. 1 João 3:1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então esse é o seu Pai. Ele teve um grande amor que te deu o privilégio de ser chamado de filho de Deus. Diga: eu sou filho de Deus. Eu quero que você saia daqui hoje vendo e entendendo que Deus é o seu Pai, em nome de Jesus. Existem exemplos negativos de pai. Irmãos, o que eu gosto da Bíblia é que a Bíblia, ela não mostra só o lado perfeito de personagens. A Bíblia, ela mostra a vida da pessoa, os lados bons e o lado ruim. Então, nós somos acostumados a ver o rei Davi como um excelente rei, como de fato foi. Ele foi um dos maiores reis de Israel. Davi, ele conseguiu juntar os dois reinos, reinos do sul e reinos do norte, como um único reino, a nação de Israel. Davi, ele mudou completamente a maneira de ver o tabernáculo. Por isso que no Novo Testamento diz que o tabernáculo de Davi será reconstruído. O tabernáculo de Davi tinha turnos de adoração 24 horas. O tabernáculo de Moisés não. Davi, ele enriqueceu Israel. Davi, ele foi o primeiro rei a ter um exército de guerreiros profissionais. Ou seja, que eles ganhavam para ser guerreiros, só. Nenhum outro rei teve condições de fazer isso. Davi fez, foi o primeiro e depois foi seguido. Só que Davi também foi pai, e Davi foi um péssimo pai. E às vezes a gente olha Davi como homem segundo o coração de Deus. A intenção que nós vemos é que ele foi um homem perfeito, mas ele não foi. Davi foi um ótimo rei, mas Davi foi um péssimo pai. Em 2 Samuel 13, eu não coloquei o versículo para não demorar muito, porque são muitos versículos, mas em 2 Samuel 13, se você quiser anotar para você ler depois, você vai ver a triste história dos filhos de Davi. Davi teve muitos filhos e muitas esposas. E Davi teve um filho chamado Aminon, e uma filha chamada Tamar, e um filho chamado Absalão. Ele teve outros, assim como Salomão também foi filho de Davi, mas eu vou falar desses três aqui, que é o que relata em 2 Samuel 13. Aminon, ele era meio irmão de Tamar.
Como assim meio-irmão? Ele era irmão por parte de pai. E Amnon, ele alimentou uma paixão amorosa e doentia pela irmã chamada Tamar. Amnon, ele armou uma emboscada, dizendo que estava doente, que era para sua irmã ir vê-lo como ele estava e tratar da sua enfermidade. Quando Tamar entra nos aposentos de Amnon, Amnon agarra ela violentamente e estupra a sua irmã. Talvez você fale: nossa pastor, mas isso está na Bíblia? Tem histórias que se eu não lesse eu não acreditaria. Ele estuprou a sua própria irmã. Imagina isso para um pai. E se isso aconteceu, é porque o pai falhou. Davi era um pai omisso. Que pai omisso? Aquele que não age como deve agir no momento que as coisas acontecem. Nós não estamos imunes a acontecerem coisas com os nossos filhos. Tudo pode acontecer, ainda mais no mundo que nós vivemos hoje. Mas o pai tem que estar presente, tomar a decisão, a atitude certa. Ela ficou toda destruída. E depois que ele teve relações sexuais com ela, ele entrou dentro do coração dele, o texto diz isso, um ódio por ela. E mandou ela embora. E ela disse para ele: me mandar embora é pior do que o que você fez comigo. E ele pede para os soldados pegar ela e mandar embora. Todas as mulheres virgens usavam uma túnica, que isso diferenciava o fato de serem virgens. Ela rasgou a sua túnica e se vestiu de cinzas. E passou a ter uma vida de tristezas e choros. O seu irmão, por parte de mãe, parte de pai, chamava Absalão. Absalão, ele encheu seu coração de ódio por Amnon. E a Bíblia diz que Absalão, ele por 2 anos, ele não fez nem mal e nem bem para Amnon. Ele ficou quieto. Você sabe que pessoas muito quietas são perigosas. Já ouviu isso? Já? Porque quem fala, já fala logo, isso você já ouviu, já sabe o que ele pensa. Mas pessoas quietas, ele maquina o mal. Absalão, por 2 anos, ele tratou Amnon como se nada tivesse acontecido, preparando o momento para que ele pudesse se vingar. E depois de 2 anos, ele então vai para uma missão e pede para Davi, para Amnon ir junto com ele. E ele então insiste para que Davi deixe. E Davi perguntou: mas por que você quer que o seu irmão vá com você? Ele insistiu. E quando Amnon foi, ele assassinou o seu irmão. Imagina um pai que teve um filho que estuprou uma filha, e que o outro filho matou aquele que estuprou. Imagina a desgraça no coração desse pai. Esse foi Davi. Um rei omisso, porque haviam leis que o pai deveria tomar quando o filho procedesse assim. Mas Davi não fez. Davi se omitiu. Pais omissos são culpados de erros gritantes de seus filhos, porque eles não tomam a atitude que devem tomar. E Davi foi um caso desse. Um péssimo pai. E desde então começou a ter essa inimizade entre Absalão e Davi. Absalão foi um dos piores inimigos de Davi, o filho dele. Absalão, ele foi para o reino do norte e ele se armou querendo tomar o lugar de Davi como rei, e armou exércitos para guerrear contra Davi. Como que você vai lutar contra seu filho, sendo Davi o melhor soldado do seu exército? A Bíblia diz que quando tinha uma guerra, Davi era responsável por matar até 800 dos seus inimigos sozinho. Imagina agora Davi tendo que lutar contra o seu filho. Davi se recusou. E mais uma vez ele foi passivo. Ele se recusou, ele se omitiu. E nisso Amnon foi crescendo com o seu exército, até o dia que essa batalha foi inevitável. E soldados de Davi mataram seu filho. Imagina a história de Davi, passando por tudo isso. Talvez é a história de muitos pais hoje no mundo. Pais que vê nos seus filhos discórdias, vê nos seus filhos inimizade, vê nos seus filhos ira, raiva um do outro. E muitos deles dizem que não são culpados de nada, é culpado por causa da omissão. Pai não pode ser omisso.
pai tem que ser presente. Pai tem que estar pronto a exortar quando necessário. Pai tem que estar pronto a corrigir quando necessário. E é interessante que filhos de pais violentos serão pais omissos. É lógico que tem exceções, mas filhos de pais violentos serão pais omissos. Por quê? Como ele apanhava demais de seu pai, então ele não quer educar o seu filho, deixa o filho fazer o que quer, e isso estraga o filho. Porque os filhos são herança do pai, diz o Salmo 127. Herança não estou querendo dizer só de dinheiro, de deixar uma propriedade, não. Herança de deixar aquilo que o pai ensinou para ele. Se o pai é um traficante, os valores do filho é esse. Não, vou crescer, vou ser igual ao meu pai. Vou ser traficante também e vou ganhar dinheiro. Essa é a herança que o pai está deixando para o filho. Por isso que esse negócio de que criança morre e vai para o céu, isso é conversa. Ele vai para o céu se ele estiver na herança do pai e o pai for salvo. Senão ele não vai. Ah, mas quer dizer que a criança vai para o inferno? Vai. Mostra para você na Bíblia que vai. E não tem versículo que diz que ele vai para o céu. A herança dele, ou seja, é a herança do pai que vai garantir. Porque os filhos são herança do pai. O pai tem que ser pronto a corrigir, repreender, exortar. Isso não significa espancar. Então Provérbios 3, versículo 12, olha o que diz. Provérbios 3, 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Ele repreende. O que é repreender aqui? É falar que está errado. Ô filho, está errado isso aí que você está fazendo. Eu vi uma história linda de um garoto, de um rapaz que converteu-se na igreja. E ele chegou no pai muito alegre ali. Falou: pai, decidi o que eu vou ser. Falou: nossa filho, você decidiu o que você vai ser? O que você vai ser? Falou: vou ser pastor. O pai entristeceu-se muito. Poxa filho, você sabe que o nosso sonho, que o meu sonho, é de que você seja um militar do exército. Não, mas eu não quero saber disso. Mas você sabe que esse é o sonho do teu pai. E ele pegou e foi falar com o pastor dele. Meu pai quer que eu seja militar do exército, mas eu quero ser pastor. E o que eu faço? O pastor falou para ele: olha, eu não estou aqui para dizer o que você deve fazer. Eu não estou aqui para dizer, para te dar uma direção, tomar uma decisão. Decisões é você que toma. Eu sou assim, eu não tomo decisão por ninguém, porque não é eu que vou trabalhar a consequência da decisão. Então eu não dou decisão para ninguém. Ele falou: mas eu quero te ajudar a enxergar o que está acontecendo. E ele mostrou alguns versículos para o filho. Ele falou assim: honra o teu pai, para que você viva bem, muito e viva bem. Esse é o primeiro mandamento com promessa. O garoto saiu dali em lágrimas. Chegou em casa e falou para o pai: pai, eu vou ser um militar do exército. O pai se alegrou, encheu o coração de alegria. O filho foi para a academia militar, o filho estudou, o filho se tornou e teve vários desfiles. E o pai todo orgulhoso ia assistir o seu filho com um uniforme militar. Era o sonho do pai. E depois que ele chegou num certo ponto da academia militar, ele se formou, ele falou assim: pronto pai, realizei o seu sonho. Agora eu vou realizar o meu sonho, vou ser pastor. O pai falou: pode ser filho, pode ser o que você quiser, porque agora você tem o meu apoio. Olha que diferença. Porque às vezes, de maneira religiosa, a gente vai dizer assim: não, você tem que ser pastor mesmo. Não, querido, você tem que ouvir teu pai também. Teu pai quer o melhor para você. E aí esse menino foi para o seminário, se tornou um pastor. E quando ele estava já pastoreando uma igreja, o primeiro culto de posse dele como pastor, era um culto de Páscoa. E quando ele ministrou a palavra e fez o apelo para aceitar Jesus, sabe quem foi a primeira pessoa que veio chorando para o altar? O pai dele. Entregou a vida para Jesus. Honra o teu pai e a sua mãe. É o que a palavra nos ensina. Provérbios 13, versículo 24. Quem se nega a castigar seu filho não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo é a Bíblia. Sabe, irmãos, deixa eu abrir um parênteses. Quando nossos cultos de ceia,
eles não têm classinha, né? A gente chama de domingo kids. Por que que nós não temos? Isso é proposital. Por quê? Porque a criança começa a aprender como se comportar no culto, na ceia. Porque quando ele fizer 13 anos, aí ele vai estar aqui, como está a Maria Eduarda. E aí ele já aprendeu como se comportar. Mas ele, enquanto ele é criança e fica aqui no culto de ceia, de quem é a responsabilidade de cuidar? De quem que é? De quem? Dos pais. Mas os pais que não cuidam são omissos. O pai que deixa o filho fazer o que quer é omisso. Eu me lembro uma vez, quando a igreja era aqui na Visconde de Ouro Preto, e uma criança, está na igreja até hoje, não vou falar o nome, mas está na igreja até hoje. Ela era fogo, ela era 380, não era nem 220. E o altar era bem pequenininho, assim, bem baixinho. Ela subiu, irmãos, se a pastora não segura a saia, ela tinha arrancado a saia dela. Aquela saia de cigana, né, que compridona, só tem um elástico assim, ela juntou na saia da pastora e caiu. Se a pastora não segura, ela vai ficar sem saia no culto. Isso é responsabilidade da pastora ou da mãe e do pai? É do pai e da mãe. Pai que não cuida é omisso. Então nós fazemos isso de propósito, para ver como os pais cuidam dos seus filhos. E tem pai que não está nem aí. Tem pai que não está, o filho está plantando bananeira aqui, ele não está nem aí. São pais omissos. E não é o que a palavra nos ensina. Porque se o pai é omisso quando tem 2 anos, 3 anos, 5 anos, ele vai ser omisso quando tiver 15 anos. É ou não é? Estou exagerando? Não. Ah, o filho brigou na escola, o pai não está nem aí. Ah, tem reunião de pais, o pai não vai. Quanto tempo, pai, você não vai numa reunião do seu filho na escola? Ou se já foi alguma vez? É muito sério isso. Você sabe o que acontece na escola do seu filho? Pai, quanto tempo você não vê o caderno do seu filho? Quanto tempo você não vê o caderno dele? Será que tem alguma coisa escrita no caderno dele? Pais omissos, como Davi. Não, eu tenho que trabalhar, mas o negócio de trabalhar. Tá bom, ignorante, continua com esse pensamento. E você vai ser responsável para ter um péssimo filho. É o que a palavra diz. Quem se nega a castigar o seu filho, castigar aqui não é no sentido de bater, não ama, porque se o filho errou, ele tem que entender que ele errou, fala assim, você não vai mexer no celular durante 1 mês, é lógico que ele vai chorar, e se você fizer isso, pai, você tem que cumprir o que você falou, senão você não vale nada, vai ficar 1 mês sem celular, deu uma semana, deu 1 dia, dá o celular para o filho, você está mostrando que você não serve para nada, você não tem autoridade nenhuma. Irmãos, muitas vezes eu repreendi meus filhos, doía mais em mim do que neles. Falava, não vai, ele vinha chorando. Eu falei assim, não vai. Eu segurava para não chorar, irmão, mas a minha palavra ela tem que ser mantida. Isso é autoridade, isso é governo. Se eu falei, então vai se cumprir. Agora, se você não é capaz de cumprir o que você fala, pai, não fala. Você passa menos vergonha se você não falar. Porque se você falar, você tem que cumprir o que você falou. Senão você não tem respeito, você não tem autoridade. Você é frouxo. Desculpa a palavra, mas essa é a verdade. Quando você chegar em casa, você vai apanhar, tá, filho? Chegou em casa, tá de beijo com o filho, não fez nada. O filho tá... O que o filho entende? Rapaz, eu posso fazer o que eu quero. Eu mando aqui. E, infelizmente, nós vivemos num tempo que os filhos mandam no pai. Ô irmão, não foi no culto? Meu filho não deixou ir no culto. O quê? Filho o quê? O filho manda. O filho manda. Pai omisso. Foi o caso de Davi. Provérbios 13. Provérbios 23, 13. Coloca aí. Provérbios 23, 13. Na versão, na nova tradução da linguagem de hoje. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Não mata. Agora, é lógico, veja primeiro o peso da sua mão, porque senão você vai espancar o seu filho e você perde a autoridade também. Mas você precisa exortar. Pastor, mas é toda hora, irmãos. Eu tenho um lema comigo. Se precisar corrigir seu filho 20 vezes no dia, você tem que corrigir. Se precisar 100, você tem que corrigir, porque se você não corrigir, você está sendo omisso.
Porque se você não corrige e uma hora você fica nervoso e quer pôr para fora tudo que você tem de nervoso, você vai machucar a criança, você perde a razão. Você pode até ser preso e com razão de ser preso, porque você não corrigiu do jeito que precisava. Umas palmadas não a matarão, mas vai mostrar para ele que tem homem nessa casa, tem autoridade nessa casa, e isso é necessário. Tem homem e tem mulher nessa casa, e isso é importante. Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor disciplina o que ama e corrige todo aquele que recebe por filho. Como que eu vou saber que eu estou errado se ninguém me corrige? Como que eu vou saber? Nunca vou saber. É preciso ser corrigido com amor, corrigido em amor. Filho, vem cá, vamos conversar. Que foi, pai? Filho, você está vendo que isso que você fez não é certo. Não, pai, mas não, filho, vem cá, vamos conversar. Eu quero te ensinar para você não sofrer quando for um homem. Porque hoje o pai tolera, a mãe tolera, mas o mundo não tolera. Irmão, é tão triste quando crianças não conseguem ter amigos. Por quê? Porque são insuportáveis. E o culpado é o pai e a mãe, que não corrige. Tem criança que ele pensa que ele é o sol. É o sonho de José, né? Ele é o sol e todas as luzes estão em volta dele, né? Ele é o cara. E quando ele fala, ele é excêntrico nas palavras, ele é ignorante, ele é arrogante, ele é prepotente. Criança. E eu vejo um monte. Fala como se fosse o rei da cocada preta. Como diz lá na minha cidade, o bom da boca. Porque ele é orgulhoso, ele fala das coisas como se fosse melhor que todo mundo. Pai omisso. Não educa. Não corrige, não põe limite. Davi nunca pôs limite nos seus filhos, virou o que virou. Ele foi um ótimo rei, mas foi um péssimo pai. Devemos corrigir os nossos filhos, para que os nossos filhos cresçam como homens. Porque muita gente diz assim, olha, coloca no exército, que aí ele vai criar jeito. Por quê? Quem fez tiro de guerra aqui? Levanta a mão. Michel eu sei que fez. Eu também, só nós, Michel, só os únicos aqui. Eu lembro quando eu entrei no tiro de guerra, irmãos, tinha uns bagunceiros lá. Tanto é que o nosso agrupamento começou com 50 e terminou com 38. Foi um monte embora. Foi desligado. Então chegava lá, o camarada chegava atrasado. Falava assim, volta embora. E amanhã você está de guarda. Não, mas amanhã... Não interessa. A gente estava fazendo uma coisa, ele falava assim, fulano, você está errado. Ele via de longe. Tinha que fazer. Ah, não sei o que. Você está de guarda domingo. Teve um rapaz, eu até falei isso aqui. Davi, o nome dele. Mora em Goiânia. Ele ficou 15 dias direto de guarda no tiro de guerra. 15 dias. O subtenente falou assim para ele, Davi, acho que é melhor você trazer o teu guarda-roupa para cá, que você vai morar aqui. Por quê? Porque ele não respeitava ninguém, ele era desobediente. E ali não tem esse negócio, eu faço, eu quero. Não tem que falar sim, senhor. Irmãos, vou falar a verdade para você. Eu tenho boas lembranças do tiro de guerra. Tem o MAS também. Mas o tiro de guerra foi muito importante na minha vida. Me deu disciplina, me deu educação, me deu companheirismo, moldou o meu caráter. Não precisamos ser tão radicais, mas precisamos aplicar o que é necessário para que os nossos filhos cresçam como homens e mulheres que sejam exemplos na sociedade. Bons profissionais, que sejam bons maridos, boas esposas. Isso é necessário, não vou nem entrar nesse detalhe de ser bom marido, de ser boa esposa, porque senão as coisas vão estender muito aqui, vai ficar esquisito. Uma vez uma mãe chegou conversando com a gente, não sei o que eu faço mais, porque minha filha não me ajuda a limpar a casa. Eu saio para trabalhar e volto, ela chega da escola e dorme o dia inteiro. Quase que eu falo, falta uma mãe nessa casa. Quase que eu falo, falta uma mãe nessa casa, falta um pai aí. Porque quem vai pôr limites é você, não é a criança, não é o adolescente. Um dia, na consulta, a pastora falou do Samuel. Samuel, ele bebe muito refrigerante. Hoje o Samuel tem uma alimentação saudável. O Samuel é exemplo em casa. Ele só come coisa saudável. É dele isso aí. Ele tomou uma atitude na vida dele e mudou a atitude dele. Não toma refrigerante, ele tem lá as suas regras. Mas um dia a pastora falou para a médica, falou assim, então, porque ele só bebe refrigerante, ele acorda de manhã e toma refrigerante. A médica só falou uma coisa, falou, quem é que compra?
Quem é que dá? Você vai falar o quê? Tem que ficar quietinho e aceitar a repreensão. A partir de hoje eu vou mudar, né? Eu sei que demorou, foi difícil. Mas hoje o Samuel não toma refrigerante. Ele toma um copo de refrigerante uma vez a cada 2, 3 meses. E ele emagreceu, ficou todo bonitão. Ele olha no espelho lá, todo bonitão, emagreceu. Saúde! Mas porque a mãe ajudou a ver. Querido, corrigir, deixa eu abrir um parênteses aqui. Corrigir não é bater. Bater não é corrigir. Bater é mostrar que você é violento. Só isso. Corrigir é conduzir ao lugar certo em amor. Errou, filho, vem cá, vamos conversar. Ô pai, de novo, vem cá, conversar. Ó, fala isso, volta. Filho, vem cá, de novo, vamos conversar. Vai chegar uma hora que ele vai falar, rapaz, é melhor eu não fazer não, porque senão meu pai vai chamar para conversar de novo. E eu não aguento mais conversar. Então é melhor eu mudar. Mas houve a correção. Está entendendo o que eu estou dizendo, querido? Poucos falou amém, né? Eu entendo, né? Mas amém. Até o fim do culto você vai falar amém, porque você vai entender que eu quero o melhor para você. Eu tenho um exemplo positivo de pai. Na verdade eu vou falar mais do filho dele, que é o exemplo de Abraão, Sara e Isaac. Deus falou, interessante que Deus falou para Abraão, olha, você vai ter um filho. Quando Deus falou para Abraão, Abraão sorriu, mas ele sorriu de alegria. E quando ele disse para Sara, o anjo disse para Sara que ela ia ser mãe, ela riu, mas ela já riu debochando. E o anjo disse, falou assim, então esse vai ser o nome dele, Riso, que é o nome Isaac. Riso ou ele riu, ela riu. Esse é o nome de Isaac. Então você vai ver na Bíblia muitas histórias de Abrão e Abraão. Uma delas é que ele é o pai da fé. É a mais conhecida. Mas Abraão era um homem rico que largou tudo que ele tinha para ir para um outro lugar, para se tornar a nação de Israel. E todos nós hoje, que somos cristãos, nós somos descendentes de Abraão. Então Abraão tem uma história muito grande, tem vários versículos falando de Sara, mas você não vai encontrar muita coisa de Isaac. E um pastor disse para mim assim, falou, rapaz, tem pai, mãe que põe nome no filho de Isaac. Falei, verdade, é um nome bonito. Ele falou, mas o que Isaac fez na Bíblia? Isaac não fez nada. De fato, irmãos, Isaac não fez muita coisa. Isaac não conquistou, Isaac não criou exército, Isaac não foi rei, Isaac não matou gigante, Isaac não abriu o mar vermelho, mas Isaac foi o filho que desfrutou da herança do seu pai. Por isso que ele não precisou fazer nada. Você escolhe, você pode querer ser Davi e ir em frente para matar os seus gigantes, ou você pode ser Isaac. Eu não preciso fazer nada, meu pai fez tudo, eu só preciso administrar o que ele fez. Isaac, ele é a figura da graça, aquele que não fez, mas tem. Aquele que não plantou, mas colheu. Aquele que não lutou, mas foi vitorioso em todas as suas guerras sem lutar. Por quê? Porque ele recebeu do seu pai. Isaac, ele é um tipo de Cristo na Bíblia. Porque Isaac foi prometido pessoalmente por Deus a Sara, assim como Jesus foi prometido a Maria. Isaac foi o filho que foi levado ao monte para ser sacrificado. Assim como Jesus foi sacrificado num monte chamado Caveira ou Calvário. Isaac também foi. E assim como Jesus não reclamou, Isaac também não. A única coisa que ele fez no monte, falou, pai, cadê o cordeiro? O altar está preparado, mas cadê o cordeiro? E Deus olhou para Isaac e falou o quê? Quem lembra? Deus proverá. E a Bíblia diz que quando ele ia sacrificar o seu filho, sacrificar aqui é matar, é partir em dois, apareceu um cordeiro, uma ovelha, e ele entendeu que era a provisão de Deus, pegou aquele cordeiro e o sacrificou. E hoje nós sabemos que Jesus é o cordeiro de Deus, amém? Isaac é a figura da graça. Isaac é alguém que foi muito, muito rico, mas Isaac não trabalhou. Outra figura de tipologia de Cristo, de Isaac, é que o servo dele foi para buscar a esposa.
ele não foi, foi o servo que foi, para buscar e preparar ela. Assim, nós estamos sendo preparados para que o noivo, Jesus, venha se encontrar com a esposa, que é a igreja, amém? Então, a história de Isaac, realmente, eu me lembro que eu conversei com esse pastor, e disse para ele, realmente, Isaac não fez nada, mas Isaac foi aquele que desfrutou do que o pai dele fez. Por que Isaac desfrutou do que o pai dele fez? Porque o pai dele fez alguma coisa. Então, o que eu falo aqui de filho é que o pai, que não mede esforços, ele vai deixar um futuro para seus filhos, ele vai deixar um legado. Pastor, o senhor está falando de deixar propriedades. Não só isso, amado, não só isso, eu falo de deixar um legado. Olha, rapaz, eu vi que você é uma pessoa diferente, você não briga com ninguém, você não mexe nas coisas dos outros. Isso eu aprendi com meu pai. Estou percebendo que você não é uma pessoa que se mete em confusão. Então, eu aprendi isso com meu pai. Eu mudei de casa, né? Alguns irmãos sabem aqui. E a gente estava montando, o Fabiano e o Tiago montando o guarda-roupa, e o Tiago falou assim, isso eu aprendi com meu pai. Você lembra o que você falou? Isso eu aprendi com meu pai. Isso é um legado. Eu pergunto para você hoje, filho e filha, o que você aprendeu com seu pai? O que nós aprendemos com o nosso pai espiritual? Que é Deus. O que nós aprendemos com ele? Aprendemos alguma coisa? Tem alguma garantia da parte dele? Tem alguma conquista da parte dele, da qual você pode entrar na posse? Tem. A primeira delas é a sua salvação. Eu não preciso fazer nada para ser salvo, apenas crer, porque o meu pai já fez tudo naquela cruz. Então isso é um legado de Isaac. E o que eu faço diante disso? Apenas vou sorrir e entender que Deus já fez tudo no meu lugar. É um fato, tem um fato de Isaac, que foi o período de maior fome no tempo que ele viveu. E todos então desciam para o Egito para tentar sobreviver. E descer para o Egito é voltar para o mundo, às práticas do mundo. Isaac tomou uma decisão de não descer para o Egito. Ele até foi e voltou. E Isaac começou a plantar sementes. E todo mundo dizia, você é louco, essas sementes não vão nascer, não chove. E a seca era por causa da seca da chuva. E Isaac continuou plantando, o filho de Abraão. E quando veio o tempo da colheita, Isaac colheu uma grande colheita, e as pessoas ficaram abismadas de ver o que Isaac colheu num tempo de miséria. Ele se tornou o homem mais rico de Israel. Sabe por quê, amado? Porque ele recebeu o legado do seu pai. Diga para o seu irmão, você tem um legado. Receba ele. Desfrute dele. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Pastor, mas como que eu vou ver como pai o meu Deus? Você tem que olhar e ver que ele pode suprir as suas necessidades, que ele tem tempo para te ouvir, seja 1h da manhã, 3h da manhã, 2h da tarde, a hora que você parar e for falar com o seu pai, ele vai te ouvir, e ele vai atender as suas orações, porque ele é um pai amoroso, porque ele é um pai misericordioso, ele é um pai perfeito, que vai ouvir as suas orações. Esse é o pai que você precisa ver. Através dele nós somos herdeiros. Romanos 8:16, olha o que diz: o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O que é participar da glória de Cristo, amado? A glória de quem não lutou, a glória de quem não fez nada, mas recebe tudo de graça de Deus, seu Pai. Para finalizar, amado, Jesus, aquilo que Ele nos garante, que aquilo que nós pedimos como filhos, entendendo que somos filhos, o nosso Pai nos concederá. Lucas 11, versículo 11, olha o que diz: qual pai,
entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem o pedir. Olha, eu quero enfatizar esse primeiro pedaço do texto, esse primeiro versículo. Qual pai dentre vocês, que se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Deixa eu dizer para você, aquilo que você pede, Ele lhe concederá. Ele nunca vai te dar aquilo que você não quer. Algumas pessoas dizem assim: Deus trouxe um castigo para a minha vida. É isso que Ele está dizendo. Que se você pedir um peixe, um pão, Ele não vai te dar uma pedra. Se você pedir um peixe, Ele não vai dar um escorpião. É isso que Ele está falando. Que jamais o seu Deus dará coisas para te prejudicar. Então, fulano está com câncer, é um castigo de Deus. Mentira. Mentira. Isso não tem coerência com a palavra. Você tem que entender que você é filho. E se você é filho, você não tem vergonha. Você se lança nos braços do seu pai e espera nele, confia nele e recebe dele aquilo que você necessita. Se você entende, você pede. Se você tem intimidade, você acredita. E se você sabe que ele é seu pai, você pede e sabe que ele dará tudo a você. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Alguns de nós está igual Filipe. Jesus, mostra-nos o Pai. Alguns de nós está igual Filipe. Ele falou assim: Filipe, há quanto tempo você tem andado comigo? Ainda não entendeu que eu sou o Pai? Quantos de nós tem andado com Deus? Quantos de nós tem Deus na nossa caminhada? Coloca frases de efeito no Facebook, frases da Bíblia no Facebook, mas ainda não viu Ele como Pai. E pergunta como Filipe: Pai, Jesus, mostra-nos o Pai. Passa por certas necessidades, dificuldades, mas a última coisa que faz é orar. Por quê? Porque não confia que Ele é o Pai. Não confia que Ele como Pai pode suprir todas as suas necessidades. Qual é a sua necessidade? Qual é o seu clamor? O que você precisa? Só Deus pode fazer. Ele diz que se você pedir, Ele vai te dar. Ele não é um Deus que faz pegadinha. Você pede um pão, Ele te dá uma pedra pintada de pão. Não, nosso Deus não faz isso. Nosso Deus age com seriedade. O nosso Deus respeita seus sentimentos. Talvez você está sofrendo por uma coisa simples. Você entende: mas ninguém vai entender o meu sofrimento. Não, Ele te entende. Ele te entende. As suas necessidades mais básicas. Talvez algo que riram de você quando você disse: olha, eu estou esperando que Deus faça isso. Alguém riu de você. Ele não ri de você. Ele olha para você, te chama de filho e fala: filho, eu estou aqui para te dar. Eu não sei qual é o seu medo. Pastor, eu tenho medo de barata, mas as pessoas vão rir de mim. Deus não ri de você. Ele reconhece seus medos. Ele reconhece seus anseios, suas necessidades, porque Ele é o seu Pai. É um Pai que exorta, mas é um Pai que respeita. É um Pai que corrige, mas é um Pai que ama. E verdadeiros pais corrigem justamente porque amam. E às vezes algumas frustrações da vida que nós passamos são correções de Deus. Eu não acredito porque não tem base bíblica para afirmar que Deus castiga alguém. Mas quem aqui já foi decepcionado com alguma coisa? Quem aqui? Eu já, várias vezes. Decepções é a maneira de Deus mostrar para você que você está no caminho errado. Entenda isso. Decepções é a correção de Deus para mostrar para você que você está errado. Mas eu sempre afirmei isso. Sim, a gente afirma mesmo, porque aprendeu assim. E aí nada dá certo, tudo dá errado. E alguns de nós culpam Deus. Não, Deus tinha que fazer. Não, Deus não fez porque não é isso que Ele tem para você. Está entendendo o que Ele está fazendo na sua vida? Deus não fez porque não é isso que Ele tem para você. Essa porta que você está insistindo em bater, ela não se abriu porque não é ela que Ele tem para você, querido.
A forma dele mostrar para você que você está errado é deixando você frustrado. Ah, mas pastor, Deus vai me frustrar? Sim, para você entender que você está errado. O caminho não é esse. Ele tem um caminho mais excelente para você. Começa a abrir seus olhos quando você bater em certas portas que não se abrem. Bateu uma vez, bateu 2 vezes, bateu 3 vezes, a porta não se abriu. Deus está falando com você, amado. Ele está mostrando para você que o caminho dele para você é um caminho mais excelente. Abre os seus olhos, abre os seus ouvidos. Você está insistindo num relacionamento que não é de Deus. Você insistiu num relacionamento que não é de Deus. E tudo começou a dar errado. Você ainda não percebeu que é Deus falando com você. É lógico que você tem que ter sabedoria. É isso mesmo que você quer. Eu disse para uma jovem, faz tempo já, aqui na igreja, o namorado dela estava preso. Eu falei para ela, você acredita que é isso que Deus tem para você? Ele já saiu, teve a chance de provar que ele é diferente, não provou, voltou de novo. E você ainda vai esperar ele? Será que Deus não está falando com você, que não é isso que ele tem para você? Um garoto que não prestava para nada, a verdade é essa. Deus pode transformar, eu creio. Mas naquele momento não tinha nada de bom. Será que Deus não está falando para você? Ela nunca mais voltou na igreja. Porque as pessoas querem que eu fale o que elas querem ouvir. Eu não falo, eu falo aquilo que eu tenho que falar. Esse talvez seja meu mal, mas eu falo, sou sincero. Eu não vou falar nada para te agradar, vou falar aquilo que eu sei que tem que falar. Erro também, como todo mundo erra. Mas ela largou do rapaz, arrumou um marido, tem 2 filhas e está muito melhor que estava com aquele rapaz. Entenda o que Deus está fazendo. Ah, Deus vai falar comigo. Entenda, querido, você nunca vai ver a Deus aparecendo na tua frente e falar com você. A maioria das pessoas que dizem isso são místicas, mas não é real. Como que Deus faz? Traz frustração para você entender que você está errado. E quando nós não abrimos os nossos olhos, nós vamos quebrar a cara até entender: isso aqui não é de Deus. Ele é teu pai. Ele é teu pai e Ele quer o melhor para você. Olhe Deus como pai. Feche teus olhos. Veja Ele como seu pai. Tenha liberdade. Tenha intimidade para falar com Ele. Tenha intimidade para pedir. Tenha intimidade para agradecer. Tenha intimidade para chorar. Oh Deus, eu estou aqui. Eu não sei mais o que fazer. Esgotaram as minhas opções. Eu só tenho o Senhor comigo. E eu creio que o Senhor há de suprir todas as minhas necessidades. Traz, Senhor amado, discernimento no coração dos seus filhos. Traz discernimento, Senhor, aqui. As frustrações, é o Senhor falando, é o Senhor dando sinais para nós, que não é por aí. Temos que ser humildes, reconhecer nossos erros e encontrar o caminho correto, o caminho certo. E o caminho certo está nos teus braços, na sua mão. Livra-nos, ó Pai, das más amizades. Livra-nos, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, para que a nossa vida seja firmada